Bem, pessoal, ainda dentro da ação penal, eu quero chamar a atenção de vocês para o tema titularidade do direito de representação, legitimidade para a queixa-crime. Evidentemente que nós não podemos confundir os institutos. A representação, condição especial de procedibilidade. Por isso, prefiro falar em titularidade do direito de representação, enquanto a queixa-crime relacionando-se com a ação penal. E por isso, vamos falar em legitimidade, até porque, de fato, estamos trabalhando com legitimidade ativa ad causa. Por que o tema pode ser tratado em conjunto? Porque o tratamento dispensado é o mesmo, quer se trate de representação, quer se trate de queixa-crime. De fato, teremos aqui, nos termos do artigo 24, caput e parágrafo 1º do CBP, e nos termos dos artigos 30 e 31 do CBP, respectivamente, quais titulares para o direito de representação, quais os legitimados para a queixa-crime. Pois bem, nos termos do artigo 24 caput e artigo 30 do CP, temos a vítima e temos o seu responsável. No caso de morte ou declaração judicial de ausência, o direito de representação ou o direito de queixa passa para o cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Pois bem, a referência ao responsável vai compreender tanto o responsável legal quanto o responsável de fato. Então, imagine, por exemplo, que aquela vítima menor sempre esteve sob a responsabilidade dos avós, que nunca se preocuparam em regularizar essa situação fática na justiça. Isso não apaga o fato de que são eles, os avós, os responsáveis de fato da vítima menor. E, portanto, serão eles os titulares do direito de representação, os legitimados para a queixa-crime. Então, a referência a responsável é o responsável tanto legal, o responsável tanto de direito, quanto o responsável de fato. Ok? E, ainda dentro dessa toada, é importante mencionar que, majoritariamente, e é essa a percepção que vocês vão levar para a prova, a emancipação ela é neutra. Já que, majoritariamente, a emancipação é somente para atos da vida civil. Portanto, a emancipação aqui ela é neutra, compreendida como válida somente para atos da vida civil. Não seria válida para, digamos, habilitar o ofendido menor de 18 anos a representar ou a ofertar a queixa-crime. E por que não? Porque ele persiste menor de 18 anos. Então, caso ele venha a praticar uma conduta reveladora de uma denunciação caluniosa, ele não responderia criminalmente. Ele responderia, quando muito, por ato infracional análogo à denunciação caluniosa. Embora aquele que foi denunciado caluniosamente tenha ficado exposto, sim, a uma responsabilização penal. Então, esse tipo de descompasso se compreende, e eu concordo, como inadmissível. Então, a emancipação realmente é neutra para fins dos artigos 24 caput e 30 do CPP, de maneira que a titularidade do direito de representação, a legitimidade para a queixa-crime continua, sim, com o responsável. Agora, não é um tema absolutamente incontroverso, não. Nós temos a posição minoritária de autores como André Luiz Nicoliti, entendendo que a vítima, embora menor,
desde que civilmente emancipada, já estaria, sim, apta a representar, já estaria apta a ofertar a queixa-crime. E por quê? Porque são atos, sim, processuais materiais, com reflexos penais significativos. Não há discussão quanto a isso. Mas são, antes de mais nada, atos processuais. E na medida em que se tem a emancipação civil, essa vítima já teria capacidade, então, processual, para praticar validamente por si só atos processuais. Isso compreenderia, na ótica minoritária, a representação, isso compreenderia a queixa-crime. Ok? E, caso haja uma malversação no tocante à representação, no tocante à queixa-crime, não há nenhum problema. Isso não passaria incólume, isso não passaria em brancas nuvens, na medida em que esse menor responderia, sim, por ato infracional análogo à denunciação caluniosa, o que, na ótica de alguns autores minoritários, como André Luiz Nicoliti, já seria suficiente, ok? Porém, a posição torrencialmente dominante é no sentido, reitero, de a emancipação ser neutra para fins dos artigos 24 caput e 30 do CPP, só produzindo efeitos para atos da vida civil, ok? Uma outra peculiaridade que eu quero trazer para vocês, que é extremamente importante. No tocante especificamente à queixa-crime, considerada a vítima menor de 18 anos, foi dada ao responsável de direito ou de fato verdadeira legitimidade ativa à de causa. De maneira que, se no curso da queixa-crime a vítima completa 18 anos, nesse momento passamos a ter a ilegitimidade ativa ad causa superveniente do responsável. Ou seja, o responsável de direito ou de fato, ele simplesmente perde a sua legitimidade ativa de causa. Porque o que a justificava era a menoridade de 18 anos da vítima. Então, ao completar 18 anos, o então responsável, porque não é mais responsável, evidentemente, perde a sua legitimidade ativa de causa. Temos então uma quadra de ilegitimidade ativa ad causa superveniente. Como deve, nesse cenário, proceder o juiz? Na realidade, se dessemos sequência ao processo, todos os atos do aravante praticados seriam absolutamente nulos, porque faleceria uma das condições para o regular exercício da ação penal. Qual? Legitimidade ad causa. Então, a solução, nesse caso, será invocar o artigo 60, inciso 2 do CPP, e reconhecer, portanto, a ilegitimidade ativa de causa superveniente do responsável legal de fato, notificando a vítima que acabou de completar 18 anos para, no prazo de 60 dias, assumir querendo o polo ativo da relação processual. Caso não faça, teremos a perempção. É isso. Então, na realidade, o processo deve ser suspenso, notificando-se a vítima que acabou de completar 18 anos
para que em 60 dias, sob pena de perempção, assuma o polo ativo da relação processual. Isso, na realidade, nem perpassaria por uma interpretação analógica, não. Isso seria mesmo uma interpretação extensiva. E tudo bem, na medida em que regras processuais penais desafiam interpretação extensiva nos termos do artigo 3º do CPP. A referência à incapacidade superveniente contida no artigo 60, inciso 2 do CPP, obviamente, compreenderá a ilegitimidade superveniente, até porque a ilegitimidade não deixa de representar, evidentemente, uma incapacidade. Ok, gente? Isso é muito importante. Bem, agora, por outro lado, em sendo a vítima menor, teremos então o direito de representação, o direito de queixa sendo exercido pelo seu responsável. Só que, na realidade, em muitos casos, teremos responsáveis, legais ou de fato, os avós, os pais da vítima, e por aí vai. E, evidentemente, que nesse caso, eles concorrem em igualdade de condições. Ou seja, o que nós temos aqui, claramente, vai ser uma titularidade ou legitimidade concorrente. Porém, é importante salientar que a titularidade da representação ou a legitimação para a queixa-crime é expressão do poder familiar. Que é uno e indivisível. Então, estaremos falando em um prazo decadencial de 6 meses, nos termos do artigo 38 do CPP. Não haverá um prazo decadencial de 6 meses para o pai e um prazo decadencial de 6 meses para a mãe. Obviamente que não. Estaremos falando em um único prazo decadencial de 6 meses. Agora, dentro desse prazo decadencial de 6 meses, poderemos ter perfeitamente a representação ou a queixa-crime sendo exercida ou pelo pai ou pela mãe. Um não depende do consentimento do outro. Agora, o prazo decadencial de 6 meses começa a fluir a partir do dia em que o primeiro tomou ciência da autoria delitiva. Porque a partir do momento em que o primeiro toma ciência da autoria delitiva, já começa a fluir o prazo decadencial de 6 meses para a representação, para a queixa-crime. Agora, evidentemente que, iniciada a fluência desse prazo, poderemos ter a representação ou a queixa sendo veiculada independentemente pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó e por aí vai. Se admitíssemos um prazo decadencial para o pai, outro prazo decadencial para a mãe, por exemplo, nós estaríamos duplicando indevidamente o artigo 38 do CPP. Esquecendo que o direito de representação e o direito de queixa para o responsável é expressão do poder familiar, que é uno indivisível. Dentro dessa toada, estar o menor sob a guarda, sob a tutela, enfim, é irrelevante. Isso não inibe a legitimação para a queixa, a titularidade da representação, no tocante, por exemplo, à avó, no tocante ao pai, em hipótese alguma. Agora, se tivermos, evidentemente, uma destituição do poder familiar, aí sim, a destituição do poder familiar elide a potencial legitimação para a queixa-crime, a potencial titularidade do direito de representação. Mas o fato, por exemplo, pais divorciados, o fato de a mãe ter a guarda do filho menor não impede o pai de formalizar a representação ou de ofertar a queixa-crime. Poderá perfeitamente fazê-lo. O impeditivo seria, sim, a destituição do poder familiar. Tá bom? Bem, agora, no caso de morte ou declaração judicial de ausência da vítima,
o direito de queixa ou de representação passa para o cônjuge, ascendente, descendente, irmão. E aqui, primeiro dado importantíssimo. Majoritariamente, se entende que se está diante, na realidade, o quê? Da transmissão de um direito. E o direito é transmitido justamente no estado em que se encontra. Logo, se a vítima tomou ciência da autoria delitiva e já se passaram 4 meses, quando adveio a sua morte ou a declaração judicial de ausência, o direito de queixa ou o direito de representação, ele é transmitido para o cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Se ele é transmitido, desculpe a redundância, ele será transmitido, então, no estado em que estiver, no estado em que se apresentar. Então, se já se passaram 4 meses decadenciais, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, disporão de mais 2 meses. E não de novos 6 meses. Até porque isso também vulneraria o artigo 38 do CPP. Tomando como referência o meu exemplo, não estaríamos diante, então, de um prazo decadencial de 6 meses. Estaríamos diante de um prazo decadencial de 10 meses, porque teríamos os 4 meses já transcorridos e os novos 6 meses do cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Tá? Por isso que, majoritariamente, se entende que, por se estar diante de uma transmissão, o direito de representação, o direito de queixa, ele é transmitido no estado em que se apresentar. Portanto, se já transcorreram 4 meses decadenciais, isso significa que o cônjuge, ascendente, descendente e irmão receberá a queixa-crime ou a representação com um prazo decadencial residual de 2 meses. Ok? Agora, minoritariamente, invoco aqui a doutrina, por exemplo, do saudoso Marcelo Spolastre, se compreende a morte ou a declaração judicial de ausência da vítima como uma espécie de novação. Ou seja, a morte da vítima ou a declaração judicial da sua ausência fez nascer, fez brotar o direito de representação ou o direito de queixa do cônjuge, ascendente, descendente, irmão. E se pensarmos sob essa perspectiva, teríamos mais 6 meses, porque se trataria de um novo direito de representação de queixa que nasceu a partir da morte ou declaração judicial de ausência da vítima. Ok? Mas, conforme já estampei, isto é posicionamento minoritário. Ok? Prossigo na tela. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Eles conservam entre si também uma titularidade ou legitimação concorrente. Concorrente. Ou seja, o irmão, por exemplo, o último da lista, não precisa aguardar uma tomada de posição do cônjuge, primeiro da lista, para representar ou ofertar a queixa. Poderá fazê-lo de plano, poderá fazê-lo de imediato, porque estamos diante de uma legitimação ou titularidade concorrente. Entretanto, se houver a formalização simultânea de mais de uma representação, mais de uma queixa-crime, aí sim temos que observar a ordem de preferência versada no parágrafo 1º, a ordem de preferência listada no parágrafo 1º do artigo 24, no tocante à representação, ou artigo 31 do CPP, no tocante à queixa-crime. Mas isso só se houver uma rigorosa simultaneidade. Por exemplo, se o irmão protocolou a queixa-crime às 11 horas da manhã do dia 10 e o cônjuge a protocolou às 15 horas do mesmo dia 10, vale, evidentemente, a do irmão, que veio antes, 11 horas da manhã.
em vez das 15 horas. Agora, se ambas foram protocoladas rigorosamente simultaneamente, mesma data, mesmo horário, aí sim temos que observar essa ordem de preferência. O cônjuge prefere a qualquer ascendente, mas qualquer ascendente prefere sobre descendente, que prefere sobre irmão. Inteligência do artigo 36 do CBP. Inteligência do artigo 36 do CBP. Ok? Portanto, é uma ordem de preferência, conforme costumo dizer, positiva, ou seja, quando mais de um se apresenta simultaneamente para formalizar a representação ou a queixa. Ok? Evidentemente que, seguindo essa ordem, qualquer ascendente prefere sobre descendente. Então, o avô prefere sobre o filho, embora o parentesco do filho seja mais próximo do que o do avô. Agora, quando houver concorrência entre ascendentes ou entre descendentes, aí sim, os mais próximos preferem aos mais distantes. Tá bom? Bem, a referência ao cônjuge na dicção da Corte Especial do STJ vai compreender o companheiro. Vai compreender, portanto, a união estável, bem como o casamento na dicção do Supremo Tribunal Federal, independentemente da orientação sexual. Então, isso é muito importante. Isso se extrai do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Interpretação ontológica e evolutiva da norma. Por quê? Na realidade, a referência ao cônjuge é uma referência à família. E na medida em que a família compreende o casamento e a união estável, nos termos do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, independentemente, inclusive, da orientação sexual, evidentemente que a referência ao cônjuge compreende o companheiro. Reitero, independentemente da orientação sexual daquela relação, porque são todas famílias. Estamos simplesmente ajustando dois preceitos originários de 1941 à nova ordem constitucional pátria. Interpretação evolutiva. De maneira que a referência ao cônjuge compreende, não é uma extensão, compreende o companheiro. Interpretação ontológica. Ok? Esse é outro tema controvertido. Embora essa linha de pensamento se afine ideologicamente à Defensoria Pública, não há dúvidas, quando pensada, sob espectro maior. Agora, nós temos como argumento defensivo o posicionamento de autores, trago outra vez o saudoso Marcelo Polastri, no sentido de que a inclusão do companheiro traduziria uma interpretação extensiva in malam partem, contrária ao devido processo legal. Porque na medida em que estendemos o rol de legitimados para a queixa, o rol de titulares do direito de representação, estamos automaticamente ampliando a malha repressiva estatal, fora dos limites fixados em lei. E é certo que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, disse que a união estável equipara-se ao casamento enquanto entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão. Na medida em que a própria Constituição se refere à conversão, seriam relações jurídicas distintas. Se seriam relações jurídicas distintas, nós não poderíamos pretender que a referência ao cônjuge
abrangesse o companheiro, porque isso seria uma interpretação extensiva de um preceito processual material, em malam partem, já que estaríamos ampliando a malha repressiva estatal, ok? É essa a argumentação defensiva, caso, em uma questão, em um caso concreto, ou na prática, você esteja, evidentemente, pelo réu, ok? E com base nessa intelecção, você sustentaria a ilegitimidade ativa de causa do companheiro para queixa-crime, você sustentaria a nulidade da representação por ter partido de quem não dê direito, ok?